Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu pensei a música da minha vida. que pudesse esquecer certos velhos costumes. Já fazia algum tempo que eu não visitava minha tia. E eu aproveitei que estava livre aquele final de semana para fazer justamente isso. Dei uma ligada logo depois do almoço, perguntando se ela ia estar em casa. Falei que estava pensando em aparecer por lá, mais no finzinho da tarde. E no fim da conversa, ela ficou tão feliz que até me convidou para pousar na casa dela. Eram mais ou menos 8:30 da noite. Eu estava no ônibus a caminho da casa da minha tia, quando de repente aqueles dois homens subiram, passaram pela roleta e sentaram assim num banco bem perto de mim. Eu notei de saída que eles estavam um pouco altos. Deviam estar bebendo em algum lugar. Quer dizer, não estavam propriamente embriagados, mas não estavam no seu estado normal, digamos assim. E eu notei isso porque eles começaram a conversar de um assunto que, em sã consciência, ninguém conversa assim perto de outras pessoas, principalmente os homens, né? Que nesse sentido são até mais orgulhosos. O assunto era traição. Pelo que pude entender da conversa, um deles tinha acabado de ser traído e abandonado pela mulher. E olha, pelas coisas que o coitado falava, principalmente pelo modo como se expressava, deu para ver que ele devia estar sofrendo. Fiquei até com pena. Parece até que estou vendo e ouvindo. Uma mulher assim mesmo, né, cara? Mulher quando dá para fazer a gente sofrer, fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por ela. O cara começou a se queixar, a falar que estava sofrendo, a chamar a mulher em questão de ingrata, a dizer que depois de tudo que ele tinha feito por ela, era uma injustiça ela ter feito aquilo que eu ainda não sabia o que era, mas que já estava imaginando. Ele se queixava e o outro, que estava ali do lado, o amigo, criticava a mulher. Era uma tal de Magda, que a mulher não prestava, que ele com certeza ia encontrar uma outra pessoa, que ele não devia sofrer por quem não merecia. Sabe, o amigo tentando consolar o outro. Só que depois desta sessão de críticas, digamos assim, o Natanael, aquele que devia ser o traído da história, começou a dizer que sentia saudade dos tempos em que estava junto da ex. Falou que, se ela pedisse para voltar, ele não pensaria duas vezes. A receberia de braços abertos. Sabe, deu para sentir que, apesar de ter, pelo menos pelo que eu entendi, de ter sido traído e abandonado, dava para notar, dava para ver que ele ainda gostava dela e não era pouco. Olha, ele só não chorou ali porque o resto fez tudo. Se queixou, se lamentou, e o amigo ali, tentando consolar, criticando a ex-mulher do cara, dizendo que ele ia encontrar uma pessoa melhor. Sabe aquelas coisas que a gente fala quando tem um amigo, uma amiga numa situação semelhante, tentando consolar, tentando animar a pessoa. E repito, ele falou todas aquelas coisas, principalmente aquela segunda parte, com um sentimento que bastava ouvir, não precisava nem olhar. Dava para perceber que ele gostava da mulher. Gostava, e tanto gostava que, olha, quase chorou. E ali, na frente de todo mundo, porque o ônibus, se não estava lotado, tinha bastante gente, inclusive perto. Não apenas eu,
prestei atenção naquela conversa. Outras pessoas que estavam perto também prestaram atenção. E tudo sem o menor constrangimento, talvez até por ter bebido. Olha, confesso que eu fiquei bastante sensibilizada com aquele desabafo, embora não conhecesse aquele homem. E me conduí da situação dele, primeiro por um motivo que eu já expus. Porque ele realmente estava sofrendo, dava para notar que ele realmente sofria. E depois porque era uma história que, de uma certa forma, eu também conhecia. Ele parecia ser um homem tão sensível. E, meu Deus, quem já foi traído sabe, não é fácil. É muito doído ser traído, ainda mais quando a gente ama a pessoa. Eu sabia o quanto estava sendo difícil para ele, até porque também já tinha sido traído. Então, foram esses os dois fatores que despertaram em mim aquela sensação de piedade, de solidariedade. Primeiro, perceber que ele estava sofrendo de verdade. E segundo, já ter passado por uma história semelhante. Eu sabia o quanto era difícil passar por aquilo. Aliás, não fazia muito tempo, coisa de 11 meses atrás, eu também tinha sido passada para trás. Tinha passado pela pior desilusão da minha vida. Também tinha sido traída, enganada. E no fim, apesar de tê-lo perdoado, de ter suplicado que ele não me deixasse, não adiantou. Ele me virou as costas e foi morar com a bandida que o tinha roubado de mim. O pior é que a sem vergonha era minha amiga. Foi inevitável relembrar a minha história. Enquanto escutava aquela conversa, o desabafo daquele homem, que parecia tão sofrido, foi inevitável ver uma espécie de filme passando pela minha memória. Pelo jeito, tínhamos passado pelo mesmo tipo de desilusão. Eu, para ser sincera, apesar de não ter superado completamente, já tinha meio que me conformado. Já estava tocando a minha vida, ou pelo menos tentando. Claro que ainda sofria. É claro que ainda restava uma pontinha de ressentimento, de mágoa. Mas depois de quase um ano, eu já não tinha mais nenhuma esperança de que meu ex fosse voltar para mim. Ficar sofrendo para quê? É como dizem, bola para frente. Quando o ônibus já estava quase chegando ao ponto em que a minha tia morava, aqueles dois homens levantaram do banco e apertaram o botão para descer. Antes de descerem, eu ainda escutei o Natanael comentando com um amigo que ia procurar a ex-mulher naquele mesmo dia. Que apesar de tudo que ela tinha feito, ele tentaria uma reconciliação. Chegou a dizer que aquela seria a última tentativa. Coitado. Fiquei morrendo de pena. Dava para ver que ele estava penando, do mesmo modo que eu tinha sofrido um dia. De qualquer maneira, fui até a casa da minha tia, e embora aquela conversa continuasse de vez em quando, surgindo assim, através de flashes na minha cabeça, eu meio que me distraí e esqueci aquela história. Na verdade, pensei que nunca mais fosse ver aquele homem. Acabei indo para a casa da tia, dormi por lá mesmo, passei praticamente o domingo todo lá também, e à tardinha fui até o ponto pegar o ônibus para voltar para minha casa. O ônibus chegou, eu entrei, e para minha surpresa, 2 pontos adiante, o avistei. Era ele, o Natanael. O homem que eu tinha assistido no dia anterior,
fazendo aquele desabafo. E desta vez, pelo que pude notar, ele não estava embriagado, como naquele primeiro dia. Se bem que, repito, ele não estava propriamente bêbado. Só não estava, digamos assim, no seu estado normal. Até porque, se estivesse, não teria feito aquele desabafo em voz alta. De qualquer maneira, eu notei que ele estava bem vestido, ao contrário daquela primeira vez. Banho tomado, cheiroso, gel no cabelo, roupa social. O ônibus estava relativamente vazio. Mas ele acabou se sentando bem pertinho de mim. Sabe, durante todo o trajeto, de vez em quando eu olhava para ele e me batia uma vontade tão grande de, sei lá, puxar conversa, contar que tinha ouvido aquele desabafo dele com um amigo 2 dias atrás. Não sei se era curiosidade, se era solidariedade ou o quê. Na verdade, eu queria saber como tinha terminado aquela história. Naquele primeiro dia, ele tinha dito para o amigo que ia procurar sua ex pela última vez, tentar uma última reconciliação. Então, bateu a curiosidade, eu comecei a me perguntar, será que ele foi procurar a ex-mulher mesmo? Será que ela o aceitou de volta? Às vezes, ele notava que eu estava olhando para ele. E nessas horas, eu ficava toda sem jeito. A certa altura, não resisti e puxei conversa. Perguntei se ele sabia as horas. Ele olhou no relógio de pulso e falou, deixa eu ver. São quase 5h30, 5h28. Eu então agradeci e já aproveitei para arrematar. Escuta, você não me leve a mal, na verdade a gente nem se conhece, mas é que outro dia nós pegamos o mesmo ônibus, não sei se você notou, e eu te vi conversando com o teu amigo e contei tudo. Mais do que contar que tinha ouvido a conversa dele com um amigo, falei também que tinha passado exatamente pela mesma situação. Disse até que, se ele quisesse, poderia lhe dar uns conselhos. No fim, apesar de ter notado que ele ficou assim meio constrangido, a conversa meio que engrenou. Ele então me contou que a mulher tinha batido com a porta na cara dele e que depois disso tinha tomado uma decisão. Não quero mais saber daquela ingrata. Chega. Ontem foi a última vez. Agora quero pensar um pouco mais em mim. E que adianta a gente gostar da pessoa e receber esse tipo de tratamento, só desprezo. Foi até estranho. Era a primeira vez que a gente conversava, mas eu senti um grau de intimidade tão grande entre nós. Foi como se a gente já se conhecesse há muito tempo. No fim, ele me contou que estava indo a um bailão que tinha lá no centro e por isso estava todo bem vestido, todo alinhado daquele jeito. Disse que tinha resolvido dar um novo rumo para a sua vida. Até perguntou se eu não queria fazer companhia a ele. Eu falei que até gostaria, mas que infelizmente não podia. Precisava ir para casa. Mas ele insistiu tanto e tanto, até que lá pelas tantas eu acabei aceitando o seu convite. Olha, coisa do outro mundo. Tinha conhecido o rapaz há tão pouco tempo. O tinha visto chorando suas mágoas no ombro do amigo aquele dia no ônibus. Sabia que ele tinha sido traído, até porque naquela nossa conversa ele contou em detalhes. Mas de qualquer maneira, meu Deus, a gente praticamente não se conhecia. Só que mesmo assim, até porque ele insistiu bastante, aceitei o seu convite e fui até aquele bailão. Se bem que, na verdade, não foi exatamente num bailão que terminamos aquela noite, já que depois acabamos dando uma esticadinha num outro lugar um pouco mais reservado.
Na verdade, passamos aquela noite toda juntos. E depois disso, começamos a nos ver direto. A verdade é que eu adorei ter conhecido o Natanael. Tanto que, depois daquela noite, começamos uma espécie de namoro. Na verdade, para ser sincera, ele mexeu demais comigo a ponto de eu chegar até a pensar que já estivesse apaixonado. Desde que meu ex tinha me abandonado, e isso fazia praticamente um ano que eu não tinha me envolvido com mais ninguém. Ele foi o primeiro, e de certo modo, isso acabou mexendo comigo. Me fez ficar ainda mais envolvida e num tempo mais curto. Passamos a nos encontrar praticamente todas as semanas, até que num determinado sábado, ele me convidou para ir à sua casa. Claro que aceitei na mesma hora. Ele então foi me buscar no centro e de lá pegamos aquele mesmo ônibus onde tínhamos nos conhecido. Lembro que descemos no ponto e fomos caminhando de mãos dadas até a casa dele. Só que de repente, ele deu uma paradinha assim diante de um sobrado, olhou assim para aquele sobrado com uma expressão estranha. Eu pensei até que ele morasse ali. Só que, para minha surpresa, ele comentou: eu morava aqui nessa casa. Quer dizer, eu e a Magda, a minha ex-mulher. Agora ela mora aí sozinha. Sabe, na hora eu não entendi por que ele falou aquilo. Meu Deus, o que me interessava saber? Onde a sua ex-mulher morava? Aliás, nessas alturas, eu já não suportava mais sequer escutar o nome dela. E eu digo isso porque volta e meia ele falava na ex-mulher. Mas o que me deixou ainda mais pensativa e contrariada foi o fato de que ele nem morava ali perto. Tanto que a gente podia ter descido 2 pontos adiante. Ou seja, pelo jeito, tínhamos descido naquele ponto só porque ele queria me mostrar onde morava com a ex. O pior é que aquela não foi a primeira vez que ele fez isso. Repito, a gente podia descer 2 pontos adiante, era descer e já estávamos praticamente na rua da casa dele, só que não. Ele preferia descer 2 pontos atrás, só para passar na frente da casa onde morava com a ex-mulher, antes dos dois se separarem. Depois disso, tínhamos de andar quase 10 quadras a pé. Olha, eu cheguei a pensar que ele estivesse fazendo aquilo para despertar ciúme na ex. Quem sabe quisesse que ela nos visse passando na rua, de mãos dadas? Talvez quisesse mostrar para ela que já tinha superado o fim do relacionamento deles. Pensei isso, mas não comentei. Até porque, se ele estava me mostrando e não me escondendo, é porque tinha intenção séria comigo. Pelo menos foi o que me consolou. Num desses domingos, no entanto, quando a gente passou pela frente da casa da dita cuja, de novo, ela estava ali fora, diante do portão. Foi a primeira vez que eu vi aquela infeliz. O Natanael até encurtou o passo quando a avistou assim de longe. Quanto a mim, não vou negar, senti o coração bater até mais forte. Quando a gente se aproximou um pouco mais, ela colocou a mão assim na cintura e ficou olhando para nós. Depois saiu para fora do portão e, meio que em tom de ironia, se dirigiu ao Natanael. Quer dizer então que é com essa fulana aí que você anda saindo, é? Depois me olhou assim de cima a baixo e arrematou: você merecia coisa melhor, viu, Natanael?
Mas fazer o quê, né? Se tem gente que se conforma com o resto dos outros. Olha, eu não tive nem tempo de replicar. Porque ela falou aquilo e já foi entrando porta dentro. Lá de dentro, notei que ela ainda ficou olhando para nós pela fresta da cortina. Naturalmente que fiquei fula da vida. Meu Deus, a mulher me xingou. Me desmereceu, e na frente dele. Quer dizer, desmereceu a nós dois. Fez pouco caso de nós dois. Primeiro olhou para mim, de cima a baixo, e falou que ele merecia coisa melhor. E depois, ainda chamou o Natanael de resto. Diz que eu me conformava com sobras dos outros. Olha, fiquei fura da vida. Cheguei a comentar com ele. Esquentadinha essa tua ex-mulher, hein? Pelo jeito ela ficou com ciúme de te ver comigo. No que falei aquilo, ele olhou para mim com uma cara estranha, com uma espécie de brilho diferente no olhar. A impressão que eu tive foi de que ele tinha ficado feliz, ouvindo aquele meu comentário. Tanto que perguntou: você acha mesmo? Será que ela ficou com ciúme de você? Olha, podia até ser apenas impressão minha. Mas eu senti que ele ficou feliz pelo fato da ex-mulher ter tido aquela reação quando viu a gente junto. Parecia que era até bem isso mesmo que ele queria. Naturalmente que eu não gostei nem um pouco. Já fiquei de sobreaviso. Mesmo assim, não falei nada. Achei melhor ficar na minha. De qualquer maneira, jamais podia imaginar que dias depois ele me procurasse para fazer aquela declaração. Para começar, senti de saída uma certa empolgação da parte dele quando nos encontramos no centro. Sei lá, ele me pareceu estar mais feliz, porque nos últimos tempos ele andava triste, mesmo namorando comigo. Só que, quando me aproximei para lhe dar um beijo, ele se retraiu. Notei que ele se retraiu. Luzia, a gente precisa conversar. Conversar? Claro. Fala, o que foi? Então, é que eu queria te contar. Ontem a Magda me procurou. Tua ex-mulher? Ué, o que ela queria? Então, ela queria conversar comigo e dizer que estava meio arrependida, e aí no fim ela me pediu para a gente voltar. Como é que é? Mas e você? Que foi que você respondeu? Você não falou para ela que a gente estava junto? Não. Quer dizer, nem precisava, né, Luzia? Ela viu aquele dia. Na verdade, olha, eu sei que isso vai te magoar, mas quando ela me propôs que a gente voltasse, eu aceitei, Luzia. Era isso que eu queria te falar. Você sabe, eu nunca escondi que eu gostava dela. Olha, meu mundo ruiu naquele instante. Nessas alturas, eu já estava gostando dele para valer. Já estava apaixonado. Jamais podia imaginar que aquela bruxa fosse pedir para voltar. Não depois daquela cena que ela fez aquele dia. É claro que eu sabia que ele ainda não tinha superado o fim do casamento deles. Até porque, volta e meia, ele tocava no nome dela. Claro que eu não gostava, mas sabia que precisava ter paciência com ele. Sabia que não era da noite para o dia que ele ia esquecer. Já tinha passado pela mesma coisa. Só que, principalmente depois daquela reação dela, quando viu nós dois juntos, eu nunca imaginei
que ela fosse procurar por ele e pedir para voltar. Apesar de tudo, eu pensava que ele já estava gostando de mim, pelo menos um pouco. Que estivesse querendo, sei lá, recomeçar a vida. Na verdade, ele só queria despertar ciúme e despeito nela. E eu já devia ter entendido isso há muito tempo. A troco de quê que ele descia 2 pontos antes e passava diante da casa dela, de mãos dadas comigo? É claro que era só para um dia ela nos flagrar juntos, como aconteceu aquele dia, e ela ficar com ciúme, e quem sabe até procurá-lo de volta. Era isso que ele queria, e o pior é que conseguiu. Porque em menos de uma semana, depois que a gente cruzou com ela lá naquele portão, ela o procurou pedindo para voltar. Primeiro fez pouco caso de nós dois, depois o procurou. Deve ter ficado se mordendo de ciúme. Quando nos viu de mãos dadas, aí se deu conta de que ainda gostava dele. Ou então, fez isso só de pirraça, para mostrar que era mais poderosa do que eu, que o tinha nas mãos a hora em que ela quisesse. E o pior é que tinha mesmo. Tinha e continua tendo. Porque bastou assobiar e ele voltou para ela. Olha, não é fácil a gente gostar de alguém. Principalmente quando a gente se mete numa situação como essa. Se apaixona por alguém que gosta de outra pessoa. Eu sabia que corria esse risco. Sabia e ainda assim aceitei o desafio. No fim, perdi. Fazer o quê? Pode acontecer também de ela ter pedido para voltar só para se vingar e daqui a uma semana ou um mês o dispensar de novo. Tenho certeza que se isso acontecer, ele vem me procurar. Sim, porque se ela já o abandonou uma vez, por que não faria o mesmo de novo? Só que se isso acontecer e ele me procurar, quem vai bater a porta na sua cara serei eu. Não vou voltar para ele, mas não volto mesmo. Está pensando o quê? Que pode me descartar assim? E depois me procurar e ficar tudo numa boa? Mas não pode mesmo. Errei uma vez, mas não vou errar de novo. Corri o risco e me estrepei. Só que ele que reze para ela ficar com ele o resto da vida. Porque se chutá-lo de novo e você me procurasse, será que você está me ouvindo, Natanael? Esquece de mim, viu? Esquece de mim, porque comigo nunca mais. Eu tenho meu orgulho, meu amor próprio. E se ele achou por bem voltar para aquela mulher, que seja feliz ao lado dela então. Ou então que se exploda, caso ela apronte com ele de novo. Repito, não sou nenhum estepe, nenhum tapa-buraco. Gosto dele, sou louca por ele. Seria até falsa se dissesse o contrário, até porque, repito, já estava apaixonada. E quando a gente se apaixona e começa a gostar da pessoa de verdade, não é assim, de uma hora para outra, que a gente esquece. Não te esqueci e sei que vou custar muito, muito mesmo para te esquecer. Só que para você não volto mais. Se essa mulher te dispensar de novo, não me procure, Natanael. Porque comigo nunca mais. Não quero isso para mim. Já passei por uma desilusão uma vez e, apesar da dor, do sofrimento, consegui me reerguer. Estou sofrendo de novo. Não nego que estou sofrendo. E estou sofrendo muito. Chega a doer por dentro. Mas não é agora que eu vou abaixar a cabeça e me fazer de coitadinha, de injustiçada, de derrotada. Foi uma pena que você não me quis, viu? Mas foi uma pena mesmo.
Porque sabendo o que essa mulher te fez e conhecendo o pouco que eu conheço dela, eu sei que essa mulher nunca vai te fazer feliz. Pediu para voltar só de pirraça, para se vingar, para mostrar que era poderosa. Mas gostar de você mesmo, Natanael, ela não gosta. Se gostasse, não te dispensaria, como dispensou daquela primeira vez, e talvez te dispense de novo. Mas fazer o que se você preferiu ficar com ela? Seja feliz. Se é que isso é possível. Agora, se ela te fazer sofrer de novo, chore no ombro daquele teu amigo com quem eu te vi aquele dia no ônibus, porque aqui no meu ombro, Natanael, você não vai chorar nunca mais.